Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido aqui pelo SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele já esteve conosco aqui, falando sobre um tema empolgante, que é o da felicidade, o índice de felicidade dos colaboradores, dos trabalhadores, dos empregados de uma empresa, que começa a ser auferido com uma forma de trazer uma filosofia nova para as empresas que sempre, é claro, tem em vista o lucro, mas não somente o lucro, mas também o bem-estar, a saúde, a maneira como a pessoa conduz a sua vida particular, familiar e também, principalmente, dando ênfase para a ética, tanto da parte do empregador como do empregado. Está de volta ao nosso programa Carlos Eduardo Luz. Gostaria de agradecer então essa oportunidade de falar sobre esse tema tão importante, né, que é a maneira como devemos usar a nossa liberdade, né, considerando ainda que o liberalismo é o fundamento, né, do nosso modelo econômico, em que a liberdade ela é tida como o fundamento maior, né? E se nós pensarmos então na liberdade, nos valores da democracia, nós pensarmos então no ser humano dentro de uma empresa, mas ver aquele ser humano como um ser, como um espírito imortal, que como o cristianismo, o espiritismo nos diz que ele é. Então, essa visão, né, do ser humano como enquanto espírito imortal, trabalhando num local, interagindo com outras pessoas e praticando ali o que Jesus nos ensina, que é querer para o próximo o bem que quer para si, é com certeza a maneira avançada, que nós podemos dizer, que diferencia o modelo de gestão de hoje do modelo de gestão de alguns anos atrás. Carlos está falando aqui em percepção da felicidade dos colaboradores de uma empresa. Será que isso dá lucro? Em Bauru, visitei pouco tempo atrás um empregador, uma indústria que inclusive exporta muito para a China, tem um mercado de trabalho fabuloso, uma das maiores empresas de Bauru. E lá dentro dela, ele tem a empresa mantém uma escola, alimentação para os seus funcionários, assistência médica, assistência dentária. Inclusive, os filhos do proprietário fazem as refeições nessa escola, tratam dos seus dentes, trata da sua saúde junto com os filhos dos demais empregados. E, Carlos, eu tive que realmente dar razão para você quando me falou muito tempo atrás que o caminho seria esse, o de o empregador cada vez mais preocupar-se com a felicidade, com o bem-estar do seu empregado. Mas isso dá lucro, Carlos? Ah, com certeza. E agora, o que é importante é ele se preocupar não só com a felicidade dos seus colaboradores, mas também de todas as pessoas que se relacionam com a empresa, né? Esse conceito de ESG, né? E-S-E-G, né? O E de Environment em inglês, né? Que é o meio ambiente, o S de Social, que é o social, né? E o G de Governance. Então, né, nesse tríplice aspecto aí, a questão da governança fala em aspectos éticos. Então, as empresas hoje que não obedecem essas três regras aí, elas estão praticamente fora do mercado, porque passa a ser lei do mercado, isso aí. Então, as empresas se sentiram pressionadas, e o interessante é que a partir do momento que elas colocaram no seu ambiente de trabalho a preocupação com esses três eixos, ela com certeza percebeu que a sua lucratividade aumentava. Até porque as pessoas que se propõem
que vão consumir algum produto, se ela sabe que uma empresa produz aquele produto dela com toda essa responsabilidade, com toda essa ética, com toda essa preocupação com a felicidade do ser humano que está trabalhando nela, assim como aquele que é o cliente, assim como aquele que é ambiente social, que permite que ela aufira ali os seus lucros, então por que eu, como consumidor, vou deixar de consumir de uma empresa assim e vou consumir de uma outra que tenha só a finalidade do lucro, no materialismo visto como objetivo? Você tem toda a razão, Carlos. Tempos atrás, eu acompanhei de perto uma empresa muito famosa do mercado, que produz detergentes. Eu descobri que uma empresa que está se expandindo cada vez mais, ela tem um trabalho social na cidade de Amparo extraordinário. E a partir daí, eu expliquei para minha esposa, olha, essa empresa aqui, o que produz esse detergente, ele faz caridade, ele cuida bem dos seus funcionários, ele emprega os lucros na parte social e nós passamos a consumir só esse produto em nossa casa em respeito a esse aspecto filosófico. Carlos, no próximo bloco, eu quero que você fale um pouquinho o seguinte, essa aferição da felicidade, do conforto, como está esse índice de felicidade do funcionário, parece que isso aí poderia, assim, à primeira vista, ser conseguida apenas por grandes empresas, por países muito ricos. E parece que você tem um exemplo bem significativo da aplicação desse índice de felicidade dos empregados num país pobre, que fica lá na Ásia. Então eu quero que você fale sobre esse país e sobre o emprego, essa iniciativa de se conseguir melhor ambiente, mais lucro numa empresa, cuidando do empregado, cuidando do funcionário, preocupando-se com os filhos dos empregados, com a sua família, onde ele mora, qual é a sua saúde. Não saia daí. O tema é empolgante e Carlos Eduardo vai nos trazer aqui, com certeza, muitas informações provando que é possível ter lucro com um ambiente saudável de trabalho. Voltamos já já. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o bloco número 2 do programa Despertar, produzido aqui pelo SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. No bloco anterior, Carlos nos trouxe a notícia de que muitos empresários do mundo inteiro estão começando a preocupar-se muito com o funcionário, o colaborador, com a sua família, com a ética, com o bem-estar,
com a educação, com a cultura, com a saúde do colaborador. Carlos, à primeira vista, isso pode nos trazer a suposição de que isso só pode ser feito por um país rico, por empresas poderosas. E parece que você tem uma experiência no Butão, um país pobre, mas que preocupa-se com o atendimento e também preocupa-se com os seus colaboradores. É interessante, nesse país, o Butão, que fica entre a Índia e a China, né? Inclusive tem problema de fronteira com a China lá, e com a Índia também, mas com a China é mais difícil o diálogo deles lá. Mas o rei é uma monarquia, o rei se sente responsável pela felicidade dos seus súditos. Parece até história de criança, né? Mas é uma realidade dos dias de hoje. E esse empresário que foi até o Butão aprender, né, o índice de felicidade bruta, que é feito de maneira equivalente ao PIB, que é o Produto Interno Bruto, ele fez esse estudo lá e viu que realmente funcionava. E gerou na sua empresa de consultoria uma maneira de criar esse índice de felicidade bruta dentro das empresas. Medir, né, numericamente, ver como que é a felicidade dos colaboradores, dos que trabalham dentro de uma empresa. E a partir desses índices, então, estabelecer treinamentos, né, capacitações para que esse índice aumente. E com esse aumento desse índice de felicidade, há uma correlação direta com o aumento do lucro, né? Então, aqueles empresários que ainda não estão convencidos da importância de cuidar da felicidade do ser humano, esse argumento ele não pode ser rebatido de maneira alguma, né? Tendo mais felicidade, as pessoas produzem com mais qualidade, né? Se interagem fraternalmente, né? As falhas eventuais de cada um são compensadas pelo espírito de colaboração que prevalece ali, e dessa maneira, então, cada vez mais essa empresa terá um sucesso, e esse sucesso terá a sua contraparte material, que é exatamente o lucro. Nós temos um case bem interessante em que uma empresa separou um grupo de funcionários e eles ficaram numa sala mais arejada, mais bem iluminada. Eles passaram a ter um break assim, mais humano, uma alimentação melhor, e começaram a aferir a diferença da produtividade com aquele grupo selecionado com os demais funcionários da empresa. É claro que o índice daquele pequeno grupo subiu vertiginosamente. Aí eles começaram a tirar as vantagens. Uma sala comum, não tão bem iluminada, uma sala não tão bem refrigerada, a remuneração já não era tão mais elevada, mais ou menos igual à dos outros funcionários, e mesmo assim os índices de produtividade eram maiores. A conclusão a que chegaram é de que, mais do que as condições externas, a consideração para com o funcionário, porque eles passaram a ser vistos como um grupo de elite. Mesmo sem as vantagens, eles continuaram produzindo mais. Carlos, esse conceito que eu trouxe foi desenvolvido muito tempo atrás. Mas a ideia que você está nos trazendo agora é muito mais ampla, muito mais revolucionária. Estende-se para todos os funcionários uma maneira melhor de trabalho, melhores condições, e vai para a sua casa com consideração em relação à esposa, os filhos, a cultura deles, a saúde deles, e permeando tudo isso com uma melhoria de
relacionamento ético. Carlos, nós estamos realmente caminhando para um mundo melhor? Eu acredito que sim, sim. Embora o objetivo inicial seja aumentar o lucro, eu acho que a partir da hora que houve esse aumento de lucro e experimentos desse tipo aí que você falou, né, com certeza os funcionários mantiveram a produtividade, mantiveram a capacidade de produzir mais com mais qualidade, graças à interação entre eles, à fraternidade que foi criada entre eles. E eles percebem, né, se eventualmente estiverem sendo manipulados, né, se esse objetivo não for se falar em felicidade, mas na verdade estiver simplesmente preocupado com o lucro, ele não conseguiria produzir a mágica. Mas aquele colaborador, a partir da hora que ele integrou numa equipe e se sentiu valorizado pela própria equipe, ele passou então a se dedicar ali com fazer o que ele faz com qualidade e com amor, vamos dizer assim. Agora, vamos imaginar que o empresário não reconheça isso nele. Ele, com certeza, ele vai usar aquele local de trabalho como uma vitrine para expor as suas qualidades. Outros, inclusive a própria concorrência, verá que essas pessoas têm um amor pelo que faz, têm qualidade e, com certeza, o valor dela será reconhecido por outro. Então, eu acho que a maneira das pessoas se valorizarem como seres humanos, como espíritos imortais que todos somos, ele traz essa consequência que é chamado de impacto estendido. Isso que você falou, de se estender às famílias, né? Quando o Dr. Deming, que era o pai da qualidade total, ele implantou seus programas de qualidade no Japão e conseguiu um aumento de qualidade, ele percebeu que na casa dos colaboradores também aquela filosofia chegou a ser implantada. As casas ficaram mais organizadas, alimentavam melhor, né? Havia mais limpeza. Por quê? Porque a partir da hora que ele aprendeu a trabalhar com qualidade, ele transferiu isso para a família em forma de educação. Então é o chamado impacto estendido, não foi visado, mas ele acontece. Então essa preocupação com o ser humano e pensar também no aspecto, né, da espiritualização, então olhando nesse eixo espiritual e no eixo da fraternidade, que é a essência do cristianismo, né, cuidar das coisas do Pai, do próximo e amar a Deus, então fazendo isso, eles com certeza conseguem essa qualidade, conseguem essa magia, e é contagiante, contagia todo mundo, e com certeza vai contagiar o planeta, e o nosso planeta se transformará, será promovido de planeta de provas de expiação para um planeta de regeneração, onde a cooperação ela será predominante sobre a competição. No próximo bloco, eu quero perguntar para o Carlos, será que nós estamos fazendo assim, estamos revisitando os princípios fundamentais do Cristo que não estão sendo aplicados plenamente por nós, eles foram esquecidos na Idade Média e tentou-se uma recuperação com o Consolador prometido, mas será que nós estamos agora no caminho certo para resgatar aqueles princípios fundamentais trazidos por Jesus? Voltaremos no instantinho.
Estamos de volta para o encerramento do programa de hoje, Despertar, falando mais uma vez com este técnico filosófico, vamos dizer assim, que está nos trazendo uma proposta revolucionária, que é de fazer com que as empresas cada vez mais possam ser mais humanas. Será que dá para trazer para o Brasil essas ideias? Aqui, onde há uma discussão ainda se a liberdade deve prevalecer em relação à igualdade. Carlos, quando nós falamos aqui nesse indicador de felicidade que você nos trouxe para as empresas, será que nós estamos chovendo no molhado, Carlos? Porque olha só, na minha planilha aqui eu tenho respeito mútuo, cuidado com os outros, atendimento melhor ao cliente, ética, moral. Carlos, Jesus já não falou isso sobejamente na sua vinda à Terra? Exatamente. Você tocou um ponto importante. Há 2000 anos, Jesus veio, trouxe essas palavras, mas falou mais alto dentro de nós o atavismo, ou seja, aquela herança que nós trouxemos de quando não éramos ainda espíritos imortais, quando não éramos ainda princípios espirituais que habitavam corpos da animalidade. Lá, então, o egoísmo era um diferencial de sucesso. Mas era uma questão de sobrevivência na época, né? Exatamente. Mas agora não precisamos mais dessa preocupação exacerbada, né, com o primeiro dinossauro que vamos encontrar na esquina. Mas, Carlos, aquela preocupação, aquela diferença entre igualdade e liberdade, ela seria derrubada por essas novas ideias desse empreendedorismo mais organizado, mais humanizado, que está sendo implantado nas grandes empresas? É interessante que as correntes de pensamento, vamos dizer assim, de esquerda e de direita, né? A gente pode identificar ali uma característica da esquerda, é privilegiar a igualdade, né? Inclusive fazer essa igualdade e aconteça a força, tirar do menos igual, que tem mais, trazer para o menos, para igualar mais, né, o tecido diminuir social. Os níveis, a distância dos níveis sociais, né? Agora, a prática mostrou que não funciona. Nenhum governo que tentou isso aí conseguiu um sucesso sustentado, né? E aí, por outro lado, a da direita é o liberalismo. A palavra liberalismo vem de liberdade. Então, enfoca a liberdade, né? Adam Smith, que era um filósofo escocês e que desenvolveu que prestou atenção nessa questão do liberalismo, ele dizia que havia uma mão invisível regulando os mercados, né, que era uma lei geral que regulava, e os mercados eram autorregulados. E tinha que ter toda a liberdade, e valorizava a liberdade. Então a gente tem que pensar, né, entre liberdade e igualdade. Vamos imaginar, na igualdade nós somos todos, nascemos todos iguais, simples e ignorantes, né? Então, igual o jogo de futebol, já começa empatado, 0-0. Mas a partir da... Somos todos filhos de Deus, né? Iguais. Perante Deus somos iguais. Mas a partir da hora das escolhas, a partir da hora que nós temos o livre-arbítrio, ou seja, adquirimos essa capacidade de escolher, cada um escolhe seu caminho, um se esforça mais, outro se esforça menos, e daí aparecem as diferenças. Agora, o Espiritismo nos ensina que os que desenvolvem mais no aspecto moral, intelectual, eles devem auxiliar os que estão em desenvolvimento, né? Tendo respeito por eles. E o próprio Jesus, vindo lá das altas esferas que ele veio, a um planeta atrasado como era a Terra, né? E tomar um corpo de carne e passar pelo que ele passou, mostra a responsabilidade que ele notou que ele, como um ser evoluído, tinha, e assim como toda a história dos seres evoluídos que estiveram aqui no planeta. Eram seres que reencarnavam e vivenciavam isso.
Carlos, nós falamos aí no programa inteiro sobre indicador de felicidade, em consideração com o subordinado, com o empregado. Falamos muito em qualidade de vida e felicidade da família, a cultura. Carlos, por trás de tudo isso, não está exatamente a aplicação dos princípios que foram trazidos e exemplificados por Jesus? Ah, com certeza. Existe uma figura interessante que é o triângulo, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, que é o símbolo da Revolução Francesa. Então nós temos igualdade e liberdade na fraternidade. Então você não está tirando do que tem mais e dando para o que tem menos. Você está fazendo, despertando naquele que tem mais a responsabilidade de auxiliar aquele que tem menos, sem violentar o livre-arbítrio. Integrando-os. Então, exatamente. Então aí a coisa se equilibra. É isso que está chegando. A espiritualidade na empresa, hoje ela é vista nesse aspecto aí, em que há uma responsabilidade na felicidade daquele que trabalha, naquele que produz. Então, aquele que tem os bens de produção, ele tem que fazer uma parceria de tal maneira que todos ganhem nessa parceria. Carlos, estamos no finalzinho do programa, mas há uma ideia de se trazer esses princípios para o Brasil. E, por enquanto, a única coisa que seria factível seria conceder mais tempo de descanso para os funcionários, nas pausas. Será que podemos ir além disso? Com certeza, eu acredito que a partir da hora que exista essa preocupação na felicidade daquele que produz, e a própria avanço da tecnologia, hoje nós temos máquina produzindo máquina. Sobra ao ser humano a capacidade de cuidar do próximo, a criatividade em termos de artes, em termos de copartícipe da criação, que é o status que nos foi dado pelo próprio Deus Criador. Então nós temos que adequar a nossa economia a esse modelo, em que a tecnologia desenvolvida por nós nos permite, então, utilizar o tempo de maneira mais útil, ou seja, cuidando do próximo ou cuidando das artes. Então, automaticamente, o tempo de atividade laboral, ele diminui, por desnecessidade. Não, os bens passam a ser máquina produzindo máquina, e a coisa passa a funcionar dessa maneira. Obrigado, Carlos, pela sua presença. Obrigado você por estar conosco. Na próxima semana, mais um tema do seu interesse. Até lá!